Pela palavra do Santo Evangelho. Queridos irmãos, queridas irmãs, o tema que é proposto para nossa reflexão nessa tarde, neste 8º dia da novena que prepara a festa de São Judas Tadeu, é Igreja, Povo de Deus. Igreja, Povo de Deus. A palavra igreja tem a sua origem na língua grega, eclesia, que depois vai ser traduzida para o latim como eclésia, e a partir daí para as demais línguas, chega a nós como igreja. Igreja significa convocação, é esse o significado da palavra igreja. Convocação, chamado para estar junto. Ser igreja então, ou pertencer à igreja, irmãos, significa ser chamado, ser convocado por Deus. É este o sentido também da palavra hebraica kahal, que era o chamado de Deus, a convocação de Deus para a reunião do povo, para escutar a Deus. Então, ser igreja significa ser uma comunidade de chamados, uma comunidade de convocados, e não chamados por qualquer um, e não convocados por qualquer outro, mas chamados de modo intensivo por Deus. É assim que cada um de nós, sendo igreja, deve se sentir. Que cada batizado, cada batizada, sendo igreja, deve se sentir um chamado, um convocado por Deus. Esse chamado é realizado por Cristo. Cristo é o fundador e ao mesmo tempo o fundamento da igreja. Nós ouvimos na primeira leitura há pouco, da primeira carta de São Pedro, como São Pedro diz que nós somos pedras vivas que constroem o edifício que é a igreja. Nós somos pedras que são colocadas sobre a rocha. A rocha é Cristo. Ele é o alicerce. Ele é o alicerce inabalável. Cristo é a rocha onde é construída a igreja. Por isso, meu irmão, minha irmã, é que a igreja tem já 2000 anos e tem sido cumprida a promessa de Cristo de que o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Ainda que tantas vezes muitos membros da igreja, como pedra viva, se deixe ofuscar, se deixe estragar por causa do pecado, mas a igreja permanece firme porque o seu alicerce, que é Cristo, não pode ser abalado, não pode ser derrotado, não pode ser quebrado. Cristo é a rocha, é o fundamento da igreja. Nesta rocha foi colocada uma primeira pedra. Essa primeira pedra se chama Pedro. Foi colocada em cima dessa rocha. O primeiro tijolo que constrói o edifício se chama Pedro. A ele todos os outros tijolos,
todos os outros blocos, todas as outras pedras, que são os batizados e as batizadas de todas as épocas, àquela primeira pedra que é Pedro. Todas as outras pedras vão se alinhando e formando esse edifício espiritual, que é igreja. Cristo quis a igreja, Cristo fundou a igreja, esse povo que é pedra viva, na véspera da sua paixão. Na última ceia, quando ele inventou a Eucaristia e inventou também o sacramento da ordem. Ali Cristo inventou a igreja, fundou a igreja. Essa igreja se torna pública em Pentecostes, quando o Espírito Santo vem sobre a comunidade dos apóstolos reunidos no cenáculo com a Virgem Maria, e eles tomam coragem de colocar publicamente esta igreja que Cristo fundou na véspera da sua paixão. E do seu lado aberto, lembremos, saiu sangue e água, como nos diz o Evangelho, que lembram os sacramentos da igreja, como símbolo dos sacramentos da igreja. Então Cristo é fundamento e fundador. E Cristo também é cabeça da igreja, porque a Escritura diz que a igreja é um corpo formado de muitos membros, de membros que são diferentes uns dos outros, mas nenhum menos importante do que o outro. A igreja é um corpo, Cristo é a cabeça do corpo, nós todos somos membros do corpo, somos igreja. Esse templo tão bonito que nós temos aqui, que nós chamamos de Santuário São Judas Tadeu, ou Igreja São Judas Tadeu, é a casa da igreja, porque é nossa casa, porque é a casa de Deus. Esta é a casa da igreja, nós somos pedras vivas, nós somos igreja. A igreja, meu irmão, minha irmã, é instrumento da missão salvadora de Cristo. Deus concedeu desde o princípio o seu Espírito Santo a todos na igreja. É verdade, muitas vezes muitos não agem segundo o dom que Deus deu. Muitos procuram agir contrariamente à graça que receberam de Deus no batismo. Mas Deus concede a todos para agirem segundo este dom, o seu Espírito. Cristo dá a cada membro da igreja a graça necessária para viverem como igreja, como pedra viva, edificando este templo espiritual que Ele quis e que Ele salvou com o seu sangue na cruz. Aliás, é justamente na igreja que nós tomamos cada vez mais consciência de que ninguém pode se salvar sozinho. Quer dizer, como indivíduo isolado, ninguém pode alcançar a salvação. Ninguém consegue salvar-se por suas próprias forças. Nós somos comunidade. Foi assim que Cristo quis. Chamando 12 em primeiro lugar para estar com Ele, aprender com Ele, depois enviá-los em missão, para que esse corpo pudesse ir como o fermento na massa, se multiplicando, crescendo, inchando, para que o mundo inteiro pudesse conhecer o Evangelho. Nós somos comunidade.
Nós somos uma pedra viva enquanto vivemos em comunidade. Quando o indivíduo quer se isolar, achando que pode se salvar sozinho, ou porque tem dons suficientes para se salvar a si mesmo, quando acha que não precisa mais do que os outros, ou melhor, não precisa mais dos outros, ou pensa que já é santo o suficiente, que já é perfeito o suficiente, a ponto até de apontar o erro do outro, de apontar o pecado do outro, e como num pedestal se achar já pronto, a pessoa deixa de ser, de modo autêntico, igreja. Nós somos igreja porque compreendemos que a nossa vida, como seguidores de Cristo, como seguidores do Evangelho, é uma vida em comunidade. Lembrem, a igreja não é só braço, a igreja não é só perna, a igreja não é só cabeça, a igreja é um corpo inteiro, cuja cabeça é Cristo, e nós somos os membros, que não tem utilidade nenhuma um membro se não estiver unido ao corpo. Que utilidade tem um dedo sozinho jogado no chão? Nenhuma. Mas se estiver unido ao corpo, ele é útil. Sempre será útil. Então a igreja nos ajuda a compreender que nós também precisamos uns dos outros para alcançarmos aquela graça que Jesus já nos garantiu pela sua cruz e ressurreição, a salvação, mas que precisa se tornar ativa na nossa vida, conforme nós vamos buscando também cumprir a nossa missão de igreja no mundo. Somos comunidade. E a igreja nos lembra que ela mesma, esse corpo de Cristo vivo, é a casa da iniciação cristã. Ainda há algum tempo atrás, ouvimos isso de um modo muito intenso, quando a igreja tinha essa preocupação, e tem, de lembrar da importância da iniciação cristã na vida da pessoa. E isso foi afirmado tantas vezes, que a igreja é a casa da iniciação cristã. Quer dizer, a igreja é o espaço onde nós somos marcados como membros de Cristo. Ao mesmo tempo somos enviados a ser anunciadores do Evangelho. A igreja é o lugar onde nós recebemos a graça de Deus, que nos habilita a agirmos no mundo como filhos e não como escravos. É na igreja, irmãos, que pelos sacramentos nós somos introduzidos na vida de Deus. Aí mais uma explicação pela qual ninguém pode usurpar o direito de dizer que se salva sozinho e que não precisa da comunidade e que não precisa da igreja. Porque é justamente na igreja, através dos sacramentos, na comunidade, que nós somos introduzidos na vida de Deus. Isso porque, em primeiro lugar, a igreja é povo de Deus messiânico. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a igreja é aquela que anuncia a vinda do Messias, que anuncia e proclama a sua primeira vinda, que anuncia o Evangelho, e ao mesmo tempo anuncia a chegada do reino, o reino que já está entre nós,
palavra Messias significa rei. A igreja continua pregando a chegada do reino, esse reino que já se encontra entre nós, em mistério. A Constituição Dogmática sobre a igreja, Lumen Gentium, diz exatamente isso. A igreja é o reino de Deus já presente, em mistério, é verdade, mas já presente. Aquele reino que virá no final, aquele reino que se transformará na eternidade para nós, já está presente entre nós. E a igreja anuncia isso. Por isso, nós que somos povo de Deus, somos povo de Deus messiânico, que acreditamos na vinda de Jesus como Messias Rei, acreditamos em tudo o que aconteceu e é proclamado pela fé na vida histórica de Jesus e que se manifestou na igreja nascente. Acreditamos nos mistérios de Cristo que foram ensinados a nós. Acreditamos no reino que Ele pregou e que virá de modo pleno e acabado na eternidade. Acreditamos na segunda vinda do Messias. Ele virá de novo, ainda que nunca tenha saído de perto de nós, porque Ele está aqui de modo misterioso e invisível, mas aqui com o mesmo carinho, com o mesmo afeto, com o mesmo cuidado que há 2000 anos atrás, junto conosco, sentado conosco nesta celebração, mas que virá de modo visível e claro no fim dos tempos como sua promessa. Somos povo de Deus messiânico. A igreja é também povo de Deus profético. Isso porque a igreja anuncia o bem e denuncia os males. A igreja não é simplesmente uma comunidade de fé que prega o bem, mas é também a comunidade de fé que se torna sensível diante dos males que são espalhados pelo mundo e que não pode se calar diante do mal. Por isso que tantos membros da igreja, sejam sacerdotes, religiosos, leigos e leigas, são tantas vezes criticados e perseguidos e tantas vezes ameaçados, porque o mundo fica incomodado quando a igreja, através dos seus membros, denuncia o mal, denuncia o erro, percebe com sua sensibilidade o sofrimento das pessoas e é capaz de tomar partido de quem sofre. Isso incomoda muita gente. Ser profeta não é apenas anunciar um futuro escatológico, um futuro bom, e simplesmente dar esperança. Isso também é fundamental, mas ser profeta, e essa é a missão de toda a igreja, de todo batizado e batizada, é ter a ousadia e a coragem de perceber o que está errado. E corrigir o que está errado. Talvez esse seja um dos grandes motivos pelos quais, em todas as épocas, nós somos honrados com o sangue dos mártires que dão a sua vida por causa de Jesus e por causa dos irmãos. A igreja é também povo de Deus sacerdotal.
Sim, quando recebemos o batismo, somos ungidos por Deus, fazemos parte do sacerdócio comum a todos os cristãos, somos marcados com o selo que não se pode apagar jamais, e somos chamados a oferecer a nossa própria vida em oblação, em sacrifício cotidiano. Ser cristão não é uma poesia simplesmente. Ser cristão é uma exigência. Ao oferecer a própria vida pelo reino de Deus, em cada vocação que nós somos chamados, no cotidiano da nossa vida, nós marcamos essa realidade de povo de Deus sacerdotal. A igreja é também povo de Deus sacramental. Sim, porque a igreja é sinal visível da graça de Deus. A igreja celebra a graça de Deus, sobretudo quando administra os sacramentos. Nós somos povo de Deus sacerdotal e sacramental. Esses sinais e instrumentos da graça de Deus, que são os sacramentos, nós podemos nos beneficiar deles e ser também sinais para os outros desses mesmos dons da graça, para que possamos nos sentir cumulados cada vez mais por esse presente maravilhoso que Deus nos dá, que é Ele mesmo, a graça que nos santifica. Então a igreja é povo de Deus sacramental, e temos que aprender cada vez mais a valorizar cada sacramento, que são dons para a nossa salvação, presente de Deus para a nossa salvação. E ainda, a igreja é povo de Deus escatológico. Sim, aquilo que falava há pouco, a igreja anuncia a salvação para agora, mas ao mesmo tempo aguarda aquela contemplação que vai se dar na plenitude dos tempos, no eschaton, no final. A salvação não é algo de se esperar para o final. Lembrem, Cristo já nos deu a salvação com o seu mistério pascal, com a sua paixão, morte e ressurreição. Porém, essa salvação que nós já recebemos e somos chamados a vivê-la, ela nos dá a esperança de ver a realização de todas as promessas de Cristo no final de tudo. Quando terminar a nossa peregrinação aqui na terra, o veremos face a face. Por isso a igreja é um povo de Deus que anuncia a salvação para agora, mas ao mesmo tempo nos motiva a esperar a realização plena das promessas de Deus na eternidade. Então assim, irmãos, nós vamos conhecendo a importância da igreja, a importância da comunidade, o quanto é importante fazer parte deste corpo que é formado de irmãos e irmãs. E assim, sabendo, eu queria propor um exame de consciência de todos nós. Um exame de consciência que deve ser repetido constantemente. Mas nesse momento, através de alguns itens, nós nos deixemos tocar na nossa consciência, para saber se estamos sendo igreja, se estamos valorizando a igreja,
se temos a consciência de que somos essas pedras vivas, alinhadas a Pedro e colocadas sobre a rocha que é Cristo. Devemos nos perguntar: eu estou realmente sabendo ser igreja? Eu me sinto um verdadeiro membro da minha comunidade? Eu fico feliz quando eu realizo os meus trabalhos pastorais? Fico realmente feliz? Eu fico feliz também quando eu vejo o meu irmão realizar os seus trabalhos pastorais? Eu busco oferecer o meu serviço na igreja, não esperando recompensa, mas como um verdadeiro louvor a Deus? Eu tenho evitado qualquer tipo de competição com o meu irmão nos trabalhos da igreja? Ou fico preocupado em aparecer mais do que os outros? Eu procuro dialogar com os meus companheiros de caminhada, com os meus companheiros de pastoral, com os meus companheiros do movimento que eu participo? Eu procuro valorizar os trabalhos dos outros grupos, também das outras pastorais, para além da minha pastoral? Eu me sinto corresponsável também pelo trabalho dos meus irmãos, de modo que eu busco ajudá-los, de modo desinteressado, para que eles possam desempenhar bem também seus trabalhos? Eu me esforço para preparar também outros líderes que possam me substituir nas minhas funções atuais? Ou eu sou apegado a cargos, a determinados serviços, não quero deixar ninguém crescer, porque tenho medo de perder a minha função? Sou humilde para preparar outros que possam me substituir no devido tempo? Eu vivo na comunidade como quem realmente valoriza o batismo que me lavou, a Eucaristia que me alimenta e fortalece na caminhada, e a crisma que me envia para anunciar o reino de Deus? Ou tenho me comportado como quem não acredita? Lembrem daquilo que Jesus disse no Evangelho: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no céu. Disse Jesus: chegarão alguns, estarão à porta batendo, e eu digo, não conheço você. Mas eles vão dizer, Senhor, Senhor, nós estávamos lá pregando no seu nome, nós participávamos do movimento tal. E Jesus vai dizer, não conheço você. Porque não podemos mostrar apenas uma casca. É preciso valorizar o batismo que recebemos, a Eucaristia que nos alimenta e a crisma que nos enviou. É preciso viver de acordo com aquilo que o Evangelho me pede. E não dá para ser cristão pela metade. O próprio Senhor diz no livro de Apocalipse, ou você é quente ou é frio, se for morno eu vomito você. Então, nós temos vivido na comunidade realmente como quem valoriza os sacramentos? Irmão, irmã, vamos pedir a Jesus nessa missa então,
Que Ele nos ajude a amar a igreja. E lembrem, a igreja somos nós, pedras vivas, corpo de Cristo, cuja cabeça é Ele mesmo. Que Ele nos ajude a amar a igreja, a reconhecer a igreja como nossa casa, o lugar onde tudo começa, o lugar do nascimento e do crescimento da vida cristã. E que Nossa Senhora e São Judas Tadeu rezem por nós. Amém.